Você recebeu o passaporte para a era da inovação. O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro te levará para esse novo mundo de transformação no foguete do INCAD 2023. Apertem os cintos. Vamos lá! E agora, para mais uma esperada palestra do INCAD 2023, convidamos Lúcia Madeira, presidente da BRHRJ, para falar sobre o trabalho em reinvenção, assumindo a jornada. Seja muito bem-vinda, Lúcia. Gente, boa tarde. Boa tarde para quem está em casa. A Gabriela fez uma propaganda enganosa do café, mas vocês fiquem à vontade para ir lá tomar isso aí. Tá? Fiquem aí à vontade. Eu vou começar. Meu nome é Lúcia Madeira. Marcos me chamou algumas vezes de Leila. Leila é foi a presidente mundial da Associação de Recursos Humanos, uma pessoa que eu super admiro, eu fico muito feliz. É uma pessoa que eu tenho o maior carinho. Mas eu sou a Lúcia, vou me autodescrever também. Sou uma pessoa com mais de 60. Hoje estou me sentindo em casa aqui, com vários palestrantes aí também mais velhos. E eu tenho cabelos e olhos castanhos, pele branca, estatura baixa, tenho 1,58 m, estou usando uma blusa branca e uma calça preta. Então, para todos que estão aqui, a conversa hoje é com vocês. Né? A gente ouviu, acho que todo mundo vai sair daqui bastante preocupado. Se vocês não ficaram, eu fiquei. Como é que a gente se salva, né? Os nossos filhos, enfim, as nossas empresas, diante desse cenário aí que o trabalho está totalmente em reconstrução. Então, é isso que a gente vai ter que fazer uma reflexão aqui para sair um pouquinho mais calmo. Tá? Acho que tem solução para tudo. E esse tema muito bem proposto pelo Luiz Augusto, que agradeço aqui ao Conselho pelo convite, e ao Luiz Augusto pela brilhante curadoria com esse tema aí que ele sugeriu. Vocês estão animados para o que vem aí, com tudo que a gente escutou hoje durante o dia? Estamos preocupados? Bastante, né? Bastante. Eu me lembro, eu como profissional de recursos humanos, que a gente faz uma pergunta sempre, né? Fazia algumas perguntas bem ridículas que os profissionais de seleção fazem, mas eu tinha uma que eu odiava, que era como você se vê daqui a 5 anos. E todo mundo pensava as coisas que, evidentemente, não eram as que a gente falava, porque se falasse, você não conseguia um emprego. Mas, hoje em dia, é impossível responder, mesmo que você pense muito, a resposta mais sincera à pergunta de como você se vê daqui a 5 anos, se não for numa praia, o resto tudo é mentira. Porque você não tem como pensar onde você vai estar daqui a 5 anos. Não dá para pensar em planejamento estratégico, como o Paulo falou, não dá para pensar em planejamento de vida. Então, vamos viver um dia de cada vez. Só que esse dia a gente tem que prestar muito atenção nele. Aqui. Opa. Então, a gente vai voltar aqui às pirâmides. Tá? Vocês vão falar, mas pirâmides, por quê? Porque as respostas estão lá, desde sempre. Né? E eu vou lembrar para vocês, eu sou administradora também, por opção. Eu fiz pedagogia, minha primeira formação, na UERJ, e fiz mestrado em administração no IBMEC, quando a minha carreira começou. Né? Quando você começa a usar mais a calculadora, você vê que está na hora de fazer administração. Então, foi o momento que eu, de fato, me descobri. E hoje, quando eu chego no hotel, pergunto a minha profissão, eu falo que eu sou administradora. E por que eu trouxe a pirâmide? Por causa desta pirâmide aqui que vocês conhecem muito bem. Não vem, não. A nossa querida pirâmide de Maslow, quem dá aula aqui, né? Começa primeiro, dia 1 da aula de administração, você vai falar de Maslow. Por que eu trouxe? Eu digo que os administradores, com a pirâmide de Maslow e o Excel, conseguem resolver boa parte dos problemas. Né?
E, realmente, a gente, em RH, até hoje, é que nem Freud, né? Ah, o pessoal veio aqui, eu estava montando um programa de treinamento de liderança, falaram, mas, Lúcia, isso aqui está tão antigo, vamos trazer coisa nova. Eu falei, tá, vamos trazer o quê? Não, agora tem o Barrett, que é muito mais na moda. Eu falei, então tá, então vamos lá ver. Espera aí, calma. Ele vai quando quer, né? E aí me apresentaram, então, aos princípios de Barrett, que nada mais é que uma evolução da nossa antiga pirâmide, né? É bem interessante o modelo, tem um site, tem um autoteste, eu sugiro que vocês experimentem, mas a gente nota que estão presentes nesse modelo as mesmas bases que a gente tinha lá no Maslow. Então, vou voltar para aí. Opa! É para trás, meu amigo. Vamos lá. É porque eu tenho que mirar para onde? Pronto. Por quê? Porque a gente volta, a gente está falando aí de transformação, de mudança, e toda vez que a gente passa por um processo de mudança, a gente volta para as nossas necessidades mais primárias, né? A gente tem as necessidades fisiológicas, por isso que o café aqui é um problema, não vou competir com o café, nem com a água, não sou louca. E a gente está muito preso aqui nas necessidades de segurança. É isso que está enlouquecendo todos nós, porque isso não existe mais. Não existe mais em nenhuma dimensão das nossas vidas, né? Você não tem mais paz, né? Você não sabe se vai torrar no sol ou se vai chover, que não vai conseguir chegar em casa. Você não sabe se a sua empresa vai ser comprada, se você vai ter emprego para acabar de pagar a sua prestação. Você não sabe mais nada, porque você não controla mais esses fatores. Ninguém controla, né? Então, isso está mexendo com a nossa necessidade mais básica e com os nossos sentimentos. Temos também as nossas necessidades sociais, de autoestima, de autorrealização. A gente está se garantindo um pouco, né, no que a gente ainda consegue controlar. E, como líderes, mais ainda, a gente tem que ter um olhar sobre esses sentimentos que as pessoas estão vivendo. Bom, isso aqui vocês sabem, né? Ninguém gosta de mudar, porque o nosso organismo, o ser humano, ele é preparado para o equilíbrio, né? Para o equilíbrio de temperatura do corpo, né? Para todo tipo de equilíbrio. A natureza busca o equilíbrio. Então, sempre que a gente encontra um espaço, a gente procura trazer algumas coisas conhecidas naquele elemento da nossa rotina. Não à toa, a gente senta no mesmo lugar do restaurante, quando não vai ao mesmo restaurante, né? A gente tem... pode variar? Pode. Gosta de experimentar coisas novas? Gosto. Mas eu gosto também de ter aquele lugarzinho certo, né? Por isso que uma das coisas mais difíceis que eu passei na minha vida corporativa foi o tal do escritório que não tinha lugar marcado, né? O home office é 1000 vezes mais fácil de fazer do que você fazer o cidadão chegar para trabalhar todo dia e não sabe onde vai sentar, onde vai botar o computador. Isso aí enlouquecia as pessoas e, aos poucos, a gente foi criando um modus operandi, uma maneira de trabalhar. Mas a gente tende a resistir às mudanças. Mas a gente tem que mudar sempre, né? Porque tem a concorrência, a inovação, a troca de gerações, chega um novo chefe, uma nova gestão, fusões, aquisições. Isso eu acho bastante complicado trabalhar em termos de cultura, principalmente quando são empresas de culturas geograficamente diferentes, né? Você está trabalhando numa empresa italiana que é comprada por uma empresa mexicana, é de enlouquecer, gente. Por mais que você seja flexível e se adapte, vai levar um tempo, né? E a necessidade de permanecer atual, você precisa mudar. Para você ficar parado no mesmo lugar, você tem que mudar, porque o mundo muda, né? Senão você vai cair, o chão vai andar e você vai cair no chão. A gente achava que tinha visto tudo de mudança, até que veio a pandemia. Aí, sim, aí a gente viu como a gente precisa se adaptar às novas situações. E nós conseguimos, né? Impressionante o que, em pouco tempo, a gente inventou
de experiência, de lives, de trabalho à distância, de plataformas virtuais que a gente nem entrava, que tinha, né? Achava um saco aquele negócio de ter que abrir o Zoom, não sei o quê. E, no instantinho, todo mundo estava trabalhando na boa e vendo naquilo um benefício, né? Então, a gente aprendeu a conviver de outras formas. Foram muito bonitas aí várias manifestações das pessoas cantando nas janelas, enfim, de ajudando seus vizinhos, muitas coisas que a gente nunca imaginou que a gente viveria. E isso mudou, acho que a gente avançou. A gente teve um lado muito triste da perda de vidas e de conhecimento, enfim, mas a gente teve um avanço aí em mudanças que demorariam a ocorrer, que vieram, né, por conta dessa situação. Bom, agora voltando à nossa situação de trabalho, né? O que muda no mundo do trabalho agora, em função de tudo que a gente está vivendo? Muito se falou, o Paulo trouxe, o Marcos trouxe, Gabriele, mas vou trazer também algumas novas reflexões. Em primeiro lugar, as mudanças climáticas. Essa aqui é a fotinho bem recente de Derna, na Líbia, né? Que, de um dia para o outro, acabou tudo, e o esforço de reconstrução desse lugar aí é inimaginável, né? Outra foi em Maui, né, no Havaí, que foi por incêndio. Então, ali foi a água e aqui foi o fogo. Tá? Então, cidades estruturadas, perdas de vidas, enfim. Isso impacta no trabalho, na maneira como a gente vai se organizar? Com certeza. Então, além de todas as profissões que vão surgir por conta, né, dessa nova realidade, né, seja na construção civil, seja na parte de meio ambiente, você tem toda uma mudança dos negócios por conta do que a gente vai passar, está passando e vai passar nas mudanças climáticas. Então, só isso, não tivesse acontecendo mais nada, já ia ter certeza que a gente está num momento de grande transformação. As mudanças demográficas. Gente, adoro uma pesquisa IBGE. Recomendo que vocês sigam no Instagram. PNAD ali, ó, amo quando sai o resultado. Porque é dado para se trabalhar. A gente tem que trabalhar com dado da realidade, quem somos, né? E aqui está a sinalização do que está acontecendo. Essa coluna, essa pirâmide, né? Ela é azul escuro com a vermelho escuro. É como a gente era em 2000, em 2035, como é que a gente vai estar em termos de idade. Olha aqui, gente, os jovens vão diminuir barbaramente. Então, a gente vai viver num mundo com as pessoas que estão mais velhas e com menos jovens. Então, como é que você trabalha a força de trabalho nessa realidade que a gente vai viver? E aqui no Brasil, a gente tem uma situação bizarra. Tá? Nós temos 1/4 dos jovens sem estudo, sem trabalho, sem qualificação. Então, a gente já vai ter poucos jovens, e agora é 100, né? Porque ele não tem porque não queira, é porque eles não dão a ele. Então, assim, mas essa era a denominação. Mas, assim, isso é urgente, é sair daqui. Se cada um de vocês falar, mas Deus, o que eu faço na minha empresa, que projeto eu vou apoiar? Porque não dá para ficar assim, isso é uma loucura. Não é possível que a gente esteja pegando a nossa juventude, fazendo virar todo mundo entregador de pizza, né? Quem é que vai operar nossas máquinas, fazer os trabalhos técnicos, se a gente não qualificar essa juventude? Então, isso é uma situação muito preocupante. A questão das gerações, né? Essa aqui sou eu, no final dos anos 80, se dizia escovando bytes, dando aula de Basic, num período da minha vida que eu fazia para ganhar um dinheirinho, né? Mas isso eu mostro para dizer assim, gente, tecnologia
é da era da pedra lascada, já existia, tá? Lá atrás já existia, só foi mudando, né? E agora muda muito mais rápido. Então, isso é final dos anos 80, não dá nem para falar, depois a gente vai falar um pouquinho de tecnologia, embora o Paulo tenha falado tão bem. E por que eu trago a questão das gerações? Que vocês também já sabem bastante disso, é que nós estamos trabalhando todos juntos. Essa é uma experiência incrível, né? Muito enriquecedora, mas totalmente nova para todos nós. E, assim, por conta dessa curva demográfica, as pessoas vão ter que trabalhar muito tempo, né? Estou aqui eu, Luiz, né, Luiz? A gente não consegue se aposentar, porque a gente tem que continuar ralando, porque o mundo está exigindo assim, e que bom que é assim, né? Mas a gente tem todas as gerações atuando ao mesmo tempo, com pensamentos diferentes, com necessidades diferentes, né? Algumas um questiona da outra, né? O pessoal tem 1000, eu sigo todos no Instagram, lá o que fica os boomers digitando assim, eu acho uma injustiça, porque eu não digito assim, mas, enfim. Por outro lado, a geração Z aparece só no cobertor, né? Que deitado, não quer trabalhar, mas não é bem assim. A gente trabalha com pessoas aí maravilhosas, super criativas e motivadas. O que está mudando também, e que afeta o mundo do trabalho? O padrão de globalização. A gente aprendeu na faculdade que globalização era você fazer as coisas nos locais onde saía mais barato, tinha uma logística melhor, né? Então, esse era o conceito de você abrir uma fábrica de automóveis num país que não fosse tão sindicalizado, de comprar roupa lá no Paquistão, abrir fábrica lá. Hoje é diferente. Hoje, a globalização é do consumo, né? A gente quer diversidade, e a Gabriele falou bem, a gente quer consumir com diversidade, porque a gente quer conhecer coisas novas, né? Então, os produtos não é só porque eles são fabricados fora por uma empresa americana que vai fabricar em outro lugar. Não, você quer comprar o produto daquele lugar. E aí eu vou falar de um exemplo que eu gosto muito. Eu não sei se vocês são adeptos do K-pop, da cultura coreana, mas a Coreia fez uma revolução cultural de educação há 20 anos. A Coreia passou por todos os problemas parecidos, né? Ditadura, FMI e tal. E há 20 anos eles resolveram investir em educação e cultura. E o resultado disso, né, em 2012, eles estouraram com aquela música Gangnam Style, que você escutava em qualquer lugar do mundo, né? Em 2020, ganharam o Oscar com Parasita. E agora, assim, tem que 15 dias, né? A Anitta, que de boba não tem nada, né? Gravou um clipe que já tem mais de 12 milhões de visualizações com esse grupo coreano aí que chama TXT. Hallyu é o nome da onda coreana, como eles chamam. Gostei do som, gente. Puxa vida. Aqui o anúncio, o teaser do lançamento mundial. Pena que não saiu o som, senão a gente já ia dançar aqui um pouquinho, porque é bem gostoso, bem gostoso. Mas, gente, isso é uma realidade, assim, como é que a gente podia pensar... há 5 anos atrás, a gente não imaginava que a gente ia ver série coreana na Netflix, nem que a gente ia ao cinema para ver um filme coreano, nem que a gente ia ter uma cantora pop, né? Primeiro, a gente não sabia que ia ter uma cantora pop fazendo sucesso mundial, e depois, muito menos, que isso ia ter uma parceria com coreanos. Então, assim, a Coreia é um exemplo de transformação assim, inacreditável, e é um caminho até muito parecido com o que o Brasil pode seguir, né, já que a gente é muito rico aí nessa área. Mudança no padrão de consumo. A gente decide, compra pela internet, decide que país que vai comprar, né?
e acha ruim até de pagar imposto, e agora a briga toda é como é que você cobra tributos dessas compras. Mas isso mudou totalmente o mercado, né? A liberdade que você tem de consumir. A preocupação que a gente tem quando compra, como é feito aquele produto, isso também mudou bastante. A digitalização total da economia, banco, tudo que a gente faz, documento, assina, né? Eu amo esses contratos que você assina por ClickSign e tal. Que imagina que aquilo tinha, né, um malote que ia para você assinar. Isso não tinha. Não faz o menor sentido. Opa, espera aí, que ele andou 2. E aqui a gente falou de tecnologia, só olhando aí do ponto de vista da mão de obra, porque a gente está falando sempre com esse pano de fundo do trabalho, né? Que a gente tem os altos e baixos. Adorei aquele seu slide do Vale que volta. O problema é que, quando você faz isso, nós da RH já tivemos que correr atrás do profissional, deu um trabalho, né? Você teve que treinar, não conseguia achar e tal. Aí, quando você faz, o negócio não decola, né? Ou então decola, você fica enlouquecido porque você não encontra gente para trabalhar. Então, a gente começou desde os 80 lá com jogos, né? Aí, com a entrada da internet, do Windows, em 90, é que muda tudo, realmente você começa a ter essa presença maior nas organizações. E aqui a gente procurava aquele profissional analista de sistemas e o programador, né? Depois a gente teve, aí, a partir de 96, o Google e o e-mail, né, que começaram a revolucionar a maneira como você se comunicava e você pesquisava. Nos anos 2000, então, a gente começou a ter uma busca enorme por pessoas de redes, conteúdo e helpdesk, né? Então, esse tipo de mão de obra ele não existia. Opa. A tela inteligente. Ele não existia anteriormente, e era muito assim, nós de RH, a pessoa vinha pedir demissão, né? Assim, porque eu vou trabalhar na internet. Você fala, meu filho, não vai fazer isso, não, isso é uma coisa tão insegura, né? Quando eu lembro as pessoas, um deles foi fundador da Conspiração Filmes. Quando eu penso nisso, eu falei, meu Deus, eu estava errado. Por que eu não fui junto com ele, né? E aí a gente teve a história do bug do milênio, que foi uma dessas que não aconteceu. Aí surgiu o Wi-Fi, que o Wi-Fi, assim, é um divisor de água também. Muitos aqui não nasceram depois do Wi-Fi, não sabem como era a vida antes do Wi-Fi, que você tinha aquela coisa que discava, demorava. Bom, e aí a gente começou com as redes sociais, né? Os smartphones, que também começaram a trazer a conforto de você ter tudo na mão. Isso, gente, é 2004, tá? Então, temos aí 20 anos. 19, né? Aí começou a app, a parte de vídeo já a se desenvolver também. E aí a gente começou já a investir mais em profissionais de infraestrutura, dados e segurança. Porque aí começou a virar um caldeirão de problemas, né, de segurança, coisas que você não tinha pensado, eles pipocavam todos os dias e continuam, né? Continuam acontecendo. Aí nós tivemos a pandemia, o escritório virtual, e agora que nós estamos na fase mais de negócio, de desenvolvedores e designers, como tudo aquilo que o Marcos falou aqui, né? Esses são os profissionais que estão sendo procurados no mercado. E, ao mesmo tempo, a gente teve os layoffs agora, em setembro, né? Não, em março desse ano, começaram as empresas grandes como Facebook, Google, todas elas começaram a mandar a gente embora. Por quê? Porque a conta não fecha, né? A gente não consegue, nós que somos a ponta do consumidor, a gente não consegue pagar por tudo. Então, a gente não consegue pagar todos os streamings estão tendo que se juntar, você tem que escolher, né? A gente não consegue ter todas as redes sociais, você vai escolher algumas. Então, as empresas estão começando a se adaptar lá também. Então, isso para a gente ter uma noção de como as profissões elas foram mudando. Elas coexistem, né? Você ainda tem, até hoje você tem um analista de sistema lá, o programador. O programador voltou à moda,
né? Ele tinha entrado aí meio em declínio em algum momento, e agora a gente está correndo desesperadamente atrás de formar programadores. Bom, o sonho acabou, é isso, né? Todo mundo queria trabalhar no Google, né? A gente achava que esse mercado era um mercado que era infinito, e não é. Ele encontrou já um limite, né, de negócios que ele consegue, do ambiente que ele consegue viver. É claro que hoje você tem muitas empresas pequenas, startups, né, que também empregam muita mão de obra, mas aquele grande boom já passou o momento. Então, agora, esse mercado de tecnologia, que foi um desespero os últimos 4 anos para a gente, de RH, agora ele deu uma acalmada, né? Agora a gente está buscando, Gabriele, me corrija se eu estou errada, muito o programador, as duas pontas, né? Aquele analista de arquitetura de dados, que está lá em cima, e o programador aqui para fazer, né, aquele dia a dia. Outra coisa que afetou bastante, que a tecnologia afetou, as relações de trabalho, né? A gente chama uberização do trabalho, mas, enfim, todas as plataformas que foram criadas para trabalhar. A MEI, que é uma invenção nossa, brasileira, né? E que as pessoas não querem voltar. O jovem ele não quer, né? Eu tenho 2 filhas. Uma que eu tive que explicar para ela, depois de, sei lá, 10 anos de trabalho, uma empresa quis contratar ela. Eu tive que, não, mas é bom, você vai ter férias, vai ter fundo de garantia. Ela ficou 1 ano e disse, não quero, porque junto com as férias, fundo de garantia, veio o chefe. Eu não quero isso, não. Então, isso é uma coisa que mudou bastante a nossa visão de trabalho. Bom, quem está preocupado com desemprego, a realidade é que faltam profissionais qualificados no mundo e no Brasil. Tá? Aqui. 3 em cada empregador, né, diz que está com dificuldade de encontrar mão de obra. A mão de obra qualificada. Tá? Esses dados são amplamente aí, disponíveis. Opa. Esse é o número da PNAD que eu acompanho sempre. Tá? Quantos desocupados a gente tem? Então, temos 8 milhões, 8,6, já chegou a 12%. Então, nós estamos no momento... já chegou a 12 milhões, desculpe. Então, um momento melhor. A taxa de desemprego está em 8%. Tá? E o problema são esses, né? Os desalentados, que são 3,7 milhões, são aqueles que não querem procurar emprego mais, porque acham que não vão conseguir. E empregados CLT, cada dia diminui mais esse número, né? Porque as relações de trabalho elas se alteraram bastante. Esse é o histórico da taxa de desocupação, só para vocês verem que a gente está retornando a níveis de 2012, aqui, esse 8% que eu falei aqui, né? A gente chegou aqui, ó, quase 15%, mas durante a pandemia. Tá? Mas, mesmo assim, há muito tempo que o índice não caía assim. E, se vocês se lembrarem, em 2010 foi o famoso apagão de mão de obra, que foi bem complicado para quem viveu. Então, nós estamos muito próximos do ponto de apagão aqui. Tá? Estou vendo o Luiz Gustavo ali, está feliz, né? Só tirando aí pedido de mão de obra, porque vamos precisar muito. O saldo de empregos acumulados, então, como vocês estão vendo aqui, sempre mais na área de serviços, mas a gente já tem, esse ano, a gente já tem aí mais de 1 milhão de empregos de carteiras assinadas gerados. Tá? Então, isso mostra a tendência. A gente sabe que a indústria é onde vai ter mais automatização, não está crescendo como empregador. A construção civil cresceu já depois dessa data aqui, está crescendo muito nesses 2 últimos meses. E serviços, enfim, está em tudo. Está na saúde, está no lazer, no entretenimento.
Bom, eu também estou próxima do fim, tá? Vamos falar um pouquinho agora. Já trouxemos aí, e o Paulo citou muito bem, o relatório do World Economic Forum, que tem sobre o futuro do trabalho. Ali tem todas as competências, não mudaram, são aquelas. Eu não trouxe para não ficar repetitivo, mas eu vou trazer 3 competências que, assim, não vou ser um robô. Como é que eu não perco meu emprego para a inteligência artificial? Tá? Então, a primeira, a gente já falou bastante, mas eu vou reforçar, que a gente tem que aprender sempre. Hoje, com certeza, vocês saíram daqui com várias encomendas. Tá? Tem que chegar em casa. Eu vou chegar ao Quai, eu não tenho a menor ideia do que seja. Já anotei lá, vou descobrir o que é. Né? O NFT eu já sabia, porque teve o boom dos videozinhos do NFT, eu já tinha googado para descobrir o que é o personagem dos joguinhos. Então, assim, a gente tem que aprender todo dia. Não dá para dizer, isso não é para mim, ou isso não é no meu tempo. Nosso tempo é agora, é todo dia. Né? Então, assim, a música que eu ouvia que era boa. Não, tem música boa agora. Qual é? Vamos lá, vamos escutar. Então, a gente tem que estar sempre aprendendo e, principalmente, a gente tem que incorporar a tecnologia na nossa vida. Tá? Eu tenho uma prima de 90 anos que ela tem um personal help desk. Então, ele vai uma vez por mês na casa dela, ele ensina ela a usar lá o controle da televisão nova, ele ensina a postar fotos e ela posta, enfim, se comunica nas redes sociais. Então, achei genial, uma solução perfeita, principalmente para quem não tem filho, né? Muita gente não tem, então quer ter esse contato com o que está acontecendo no mundo jovem, ela fez uma solução caseira. Então, acho que a gente tem que aprender, tem que ter essa humildade de saber que tem que aprender. Eu achei bem legal o Marcos falar das 6 carreiras diferentes que ele viveu. Né? Puxa, que coragem, né? De começar cada dia uma nova carreira. Eu acho que muitos de nós já passaram por isso, né? Já trocaram as suas carreiras, e cada vez mais a gente vai ter esse modelo. A sorte é que a gente está vivendo mais. Então, vai pensando, né? Vai pensando no que você vai fazer amanhã. Você pode aprender um idioma que você não tem. 2 aninhos, moleza. Né? Bota ali dedicação, que em 2 anos você está falando outro idioma. Então, o que você vai incorporar? Né? Eu teve um momento assim, eu já tinha feito pedagogia, já tinha estudado tecnologia também um pouco, já tinha ido para a administração. E aí, como eu lidava muito com o sindicato nessa área de RH, teve um momento que eu falei assim, acho que eu vou virar juíza, porque eu vou lá para o outro lado, vou ganhar melhor, vou ter estabilidade. Fiz as contas, ia ter que fazer a faculdade toda de novo, porque não aproveitava nada de nenhum dos cursos, né? Eram 5 anos, mas 2 anos de experiência no direito. Eu falei, não, 7 anos, eu acho que aí vai ser complicado. Então, desisti dessa mudança, mas vocês ainda estão em tempo, vocês podem mudar. Então, isso eu acho que é um requisito essencial. Quem não faz isso, essa é a diferença de quem está no mercado de trabalho e quem não está, independente da idade. Tá? Se não quer aprender, se acha que o jogo está ganho, esse não serve para o mundo que a gente está vivendo. Corporativamente, pode fazer outras coisas, mas para a competitividade que a gente precisa, essa pessoa não está qualificada. Empatia é o que vai nos salvar em relação aos robôs e à inteligência artificial. Se de tudo, acho que eles conseguem fazer quase tudo, mas a empatia vai demorar. Tá? Pode ser que consiga. Mas o que é empatia, gente? Vocês sabem que é se colocar no lugar do outro. Mas é se colocar no lugar do cliente. Será que a gente está fazendo isso? É se colocar no lugar do coleguinha, né? do parceiro aí de trabalho. Será que eu estou sendo leal, que eu estou trocando informações, que eu estou me comunicando com as pessoas? Eu, como chefe, estou tendo empatia com a minha equipe. Tá? Eu marco reunião às 5 da tarde da sexta-feira. Né? Será que eu estou fazendo isso? Será que eu mando e-mails domingo à noite, que nem eu fiz ontem para o Luiz? Será que eu mando e-mails domingo à noite? Então, assim,
que empatia eu estou tendo com as pessoas que eu estou lidando. Então, e é claro que isso, na prestação de serviços, é o que faz toda a diferença. E, finalmente, a criatividade. Aqui existe muita dúvida, né? Se o ser humano é mais criativo do que a inteligência artificial pode se tornar. Mas eu acho que só o ser humano tem a capacidade de sonhar, né? E de sonhar junto, né? E parodiando o Raul Seixas, né? Que o que a gente sonha junto se torna realidade. Então, assim, enquanto a gente tiver essa capacidade de sonhar coisas que a gente nem sabe que existem, não dá para nenhum robô nos acompanhar, porque ele não tem esse paradigma para começar a trabalhar. Então, a gente tem que, em tudo que a gente faz, né, seja lá eu adorei aquela coisa dos programas lá todos, das dancinhas, gente. Como é que é o nome, aquela joga do ladinho lá, aquela música? Que robô ia inventar aquilo, ia fazer o sucesso que fez, gente? De onde que a pessoa tira isso, né? Vocês falaram do Menino da Maré também. Então, assim, de onde que as pessoas tiram essa criatividade? A gente tem que buscar essa fonte. E, com isso, eu quero deixar aí essa mensagem aí de otimismo para vocês. Eu acho que a gente vai demorar a ser substituído. Nós vimos ali, eu e a Gabriele, na lista, que os RH vão levar 3 anos. Nós temos 3 anos. Mas eu sempre brinco, sempre vai surgir uma lei, alguma coisa que vão precisar da gente de novo. Então, mas eu espero que vocês todos consigam aí realmente vencer as máquinas, e só depende da gente. Então, começa agora, não deixa para amanhã, não, porque amanhã já andou. Tá? E não tenham medo. Aprenda, olha, incorpora a tecnologia na vida de vocês. Tá? Experimenta essas redes sociais que seus filhos usam, seus sobrinhos. Vocês não vão gostar, mas você, pelo menos, vai poder conversar sobre elas e ver se aquilo é aplicável no seu negócio, não é. Tá? Então, não se acanhe em experimentar, não, que eu acho que esse é o segredo do aprendizado, a curiosidade e a experimentação. Então, gente, estou à disposição aí para perguntas de vocês. Pergunta, temos alguém? Não tem pergunta? Não tem? Tem? Foi. Na realidade, eu queria perguntar sobre o recente encontro entre o Lula e o Biden, a respeito desse movimento que transcende a questão só brasileira, mas também envolvendo os Estados Unidos, a discussão sobre os sindicatos, enfim, eu sei que é um pouco além do que você estava apresentando aqui, mas se você tem acompanhado isso, se tem alguma observação... Tenho, enfim, não, prestei a maior atenção, porque foi uma sinalização muito positiva que 2 presidentes fossem falar de trabalho, porque parece que o mundo é feito, né, de política, de luzes, ninguém fala de nós todos que estamos aqui trabalhando. Eu acho que é importante, sim, porque toda a parte de dignidade humana, né, ela vem, grande parte, pelo trabalho, e então esse é um caminho de que os governos têm que olhar para o trabalho digno e para as oportunidades de trabalho. Então, achei uma conversa, fiquei muito feliz que essa conversa estivesse acontecendo, né? E a gente tem ali essa questão do sindicato, ela é bem diferente nos 2 países. Porque a gente sabe que a legislação nos Estados Unidos ela é muito pequena, né? Pouca interferência do governo nas empresas, e os sindicatos, por outro lado, é que entram fazendo esse contraponto. Aqui é um pouco diferente, porque a gente já tem exigências enormes e ainda tem o sindicato querendo que a gente faça um pouquinho mais. Então, mas acho que é muito importante essa conversa, sim. Eu fiquei feliz. Nós temos uma pergunta lá do YouTube. Fé na Vida é o nome da pessoa, a descrição dela. Ele pergunta assim: como o RH tem avaliado os currículos de quem é formado por ensino à distância?
pois, tempos atrás, parecia ter um ar de preconceito para quem é desse modelo de ensino. Como é que é isso visto? Não tem nenhuma diferenciação. Tá? O que a gente está... Essa conversa de diversidade que está acontecendo nas empresas, nas boas empresas, tá? É justamente uma das coisas que você tem que derrubar, a lei do inglês, que é o número 1, né, de barreira para as pessoas transporem, aquela coisa da faculdade da primeira linha, né, tem que vir da faculdade ABC. Isso a gente sabe que a gente bloqueia uma série de pessoas talentosas, pessoas que trabalham, que estudam à noite, ou que têm... Ou seja, isso no mercado não existe mais. Quem chegar... Não deveria existir. Mas ainda é presente. Por quê? Porque é um robô que está lá fazendo a seleção, triando os currículos, tá? Não é um ser humano. Então, atenção, porque esses algoritmos, né, dos programas de avaliação de currículo, eles carregam esses vieses inconscientes, esses preconceitos. Então, é muito importante que quem está do lado do RH derrube esses critérios que, às vezes, invisivelmente, estão cortando candidatos. Você vai deixar de contratar alguém com extremo talento por uma questão de... Por uma questão. Então, às vezes, assim, se você está sentindo que você está com uma barreira que não está conseguindo transpor, é porque talvez o banco de dados não seja o melhor caminho para você. Você tem que ir atrás de contatos, às vezes, mais diretos, de networking, porque o filtro, às vezes, de algum banco de dados que tem milhares de currículos, ele começa a fazer escolhas ali para diminuir a quantidade de currículos que ficam no final. Isso é o que a gente passa, por exemplo, em relação à idade. É óbvio que os currículos das pessoas com mais idade eles são cortados lá na primeira triagem. Mas isso é uma coisa assim, eu tenho 5.000 currículos, quero ficar com 1.000, então corta todo mundo que tem mais de 50. Ainda ficaram 3.000, então corta os que têm mais de 40. E vai cortando. Tá? Isso é um sistema automático. Então, aí o caminho, às vezes, é você procurar o próprio empregador, né? Entra no site do empregador, ou se ele faz uma seleção própria, e aí você tem mais oportunidade de mostrar o seu valor. É isso. Muito obrigada, Lúcia, pela palestra e pelo desafio de nos reinventarmos no mercado de trabalho sempre. Agradecemos para entregar o certificado de participação aqui, esse mimo. Para a Lúcia, eu convido o Luiz Gustavo Capola, superintendente do CIER-RJ,